Pode abrir. Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Olá, que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e a sua família. Nós estamos aqui no Templo Maior em Lisboa. Eu estou aqui no altar, os pastores também estão aqui no salão e por todo Portugal nós temos os pastores que estão também unidos conosco nesta fé. Podemos até mostrar, lá estão os pastores, vários deles estão ali, você vê na sua tela, os pastores estão no altar e juntos nós faremos o clamor, a caminhada da fé. Nós clamaremos ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é cumpridor da sua palavra. O que Ele promete, Ele faz. Ele não mente. Não mente, o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, daqui a pouquinho você vai unir a sua fé com a nossa. Hoje teremos a oração, o bispo Rodrigo vai fazer a oração lá do cenáculo do Porto e o bispo Joaquim também do nosso cenáculo de Vila Nova de Gaia. Os dois farão essa oração, esse clamor em favor de todos. Mas agora eu vou colocar o testemunho da Conceição. Ela que enfrentou muitas lutas, muitos problemas, mas venceu. Foi para o altar, foi no altar que ela conseguiu vencer todas as suas lutas. Inclusive, venceu na vida sentimental, na vida profissional. Ela vai relatar aí como foi o seu passado de dor e de sofrimento e o que mudou no altar. Acompanhe. O meu nome é Conceição Campos, tenho 44 anos, sou do Famalicão. Eu, quando cheguei à Igreja Universal, cheguei completamente destroçada, tinha depressão. Essa depressão começou com a doença da minha falecida mãe, que ela teve um cancro e eu é que andava sempre a acompanhá-la. Deixei de dormir de noite, comecei-me a afastar da minha família, o que me levou à separação, ao divórcio entre eu e o meu marido. Passei muita dificuldade, a ponto de mesmo chegar a uma altura que não tinha que comer. E eu via-me naquela situação e era uma revolta grande, porque realmente eu pensava assim, para mim, porque é que me acontece isto? O que é que eu fiz de mal para eu estar a passar por tudo isto? Estava a trabalhar, mas era quase por obrigação, porque não tinha vontade de trabalhar, tinha vontade de estar fechada dentro de um quarto escuro. Comecei a perder o interesse por mim própria também. Fui a vários médicos, onde eles me davam era só calmantes, antidepressivos, dizia que eu estava em depressão. Dizia-lhe a ela, não durmo de noite, doutora. Ela, não pode ser, que eu estou a dar o mais forte, não tenho mais nada para te dar. E eu, então, se é o mais forte que me está a dar, não vale a pena o que eu estou a tomar, porque não me faz efeito nenhum, eu não durmo. Porque já não dava resultado. Eu tomei calmantes e antidepressivos 4 anos e meio. E não via melhoras nenhumas, pelo contrário. Eu via pioras, porque eu andava tipo sonâmbula. Parecia uma drogada. Foi fundo do poço em todas as áreas. Vi na vida financeira, que fiquei a pagar uma casa sozinha e um salário mínimo não dava para nada. Tinha um filho, ao meu encargo. Ele nunca passava fome, porque eu às vezes tirava da minha boca para lhe dar a ele. Eu não tinha esperança de nada. Pelo contrário, eu até pensava, está para pior, não está para melhor. Mas depois que eu entrei na igreja, depois que eu comecei a ouvir a palavra, depois que eu comecei a obedecer à palavra, eu comecei a ver grandes mudanças na minha vida. O meu filho teve um convite para ir para a Força Jovem da Igreja Universal, então eu acompanhei-o, comecei a acompanhá-lo também nas reuniões e comecei a ouvir a palavra. Que onde eu comecei a ouvir falar da Fogueira Santa, eu senti que eu tinha que sacrificar, não só financeiro, mas também o nosso eu, porque eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa muito orgulhosa na altura também, e eu sentia que eu tinha que quebrar esse meu orgulho. Aí Deus começou a fazer a obra mesmo na minha vida, porque quando eu fui pela Fogueira Santa, eu na altura sacrifiquei, sim, vida financeira dentro das minhas possibilidades, que eu não tinha nada. Na altura não tinha nada, e eu sacrifiquei o que tinha na altura e comecei logo a ver frutos, comecei logo a ver resultados. A depressão
acabou por completo. Nunca mais tomei um comprimido, nunca mais passei uma noite em claro. Eu costumo dizer que agora durmo que nem um anjinho, que estou ali, durmo sossegada. Tinha muitos pesadelos, deixei de ter pesadelos, nunca mais tive pesadelos. Depois de ter visto realmente que a primeira fogueira de Santa foi uma benção, e eu ainda queria conquistar muitas outras coisas. Uma delas era o meu casamento, que tinha acabado assim do nada, e eu no fundo sentia-me um pouco culpada, porque eu é que deixei de dar atenção ao marido, deixei de dar atenção em casa, deixei de perder o interesse por mim própria, e foi aí que eu comecei a lutar pelo meu casamento. Então veio a segunda fogueira santa. Ao descer do altar, passado uma semana mais ou menos, o meu ex-marido estava em França e estava a falar com o meu filho, pelo nosso filho, através da internet, e eu então estava ali ao lado e comecei a meter-me na conversa. E ele disse, um dia destes tinha volta a pedir-te namoro. E então ele, passado mais ou menos um mês, 2 meses, veio cá e pediu-me um namoro novamente. Voltámos outra vez a namorar e reconstruí o meu casamento. Hoje já estamos novamente juntos vai fazer 3 anos, depois de estarmos 2 anos e meio separados. E eu continuei sempre, não há uma fogueira santa que venha e eu fique de fora. Não há, porque, por exemplo, eu trabalhava por conta de outrem. Hoje temos o nosso próprio negócio. Abri um escritório em Santarém, a trabalhar com uma grande empresa reconhecida a nível nacional e internacional também, que toda a gente conhece. Tenho lá o escritório em Santarém, tenho lá 3 funcionários a trabalhar connosco. Entretanto, tive lá 4 anos com aquele escritório. Apareceu a oportunidade de abrir mais um escritório, que abri aqui em cima em Famalicão. Também tenho mais 3 funcionários aqui, 4 comigo. Estamos com os novos projetos, agora futuros também, mas a fogueira santa já faz parte da minha vida, porque eu já não vivo sem fazer uma fogueira santa, porque tudo o que eu tenho colocado no altar, Deus tem-me dado em triplo, já não digo em dobro, em triplo. A nível de saúde, estou curada completamente da depressão. A nível sentimental, restaurei o meu casamento, tenho uma vida abençoada em relação ao meu casamento. E em relação à vida financeira, é uma bênção enorme também, que apesar dos 2 escritórios, temos a nossa casa, temos 2 carros próprios da empresa, eu que pus e que andei muitas vezes a pé e andava sempre em carros velhos. Hoje tenho 2 carros, são recentes, que vieram novos para a nossa empresa, é uma carrinha e um carro. Para quem passou fome, hoje vou almoçar e jantar quase todos os dias fora, mas eu não troco o Espírito Santo por nada, porque é Ele que nos dá essa força de nos manter seguras, de nos manter de pé todos os dias, sempre que vem uma batalha, sempre que vem uma guerra. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguia suportar tudo isso. E essa paz interior que eu tenho, essa alegria, essa força, é o que me leva a fazer e a ter tudo o que tenho hoje. Então, teve a sua vida mudada no altar. Então, verifique que ela tinha uma depressão. Por conta da depressão, o casamento se perdeu. Quando ela chegou ao Universal, ela foi para o altar, teve a sua vida mudada, recebeu o Espírito Santo, conseguiu recuperar o casamento, já estava separado do marido, mas eles se uniram novamente, e aí Deus passou a abençoar também a vida econômica, como ela falou, quer dizer, tudo mudou na vida dela. Mudou dentro dela, o interior dela, acabou a depressão, ela recebeu o Espírito Santo, ela teve a sua vida sentimental restaurada, sua casa, sua vida econômica, mudou tudo. Ela está abençoada em todos os sentidos. E essa é a proposta da Fogueira Santa de Israel. É para que as pessoas coloquem no altar todas as suas debilidades, coloque a sua vida de dor, de sofrimento, para que Deus venha dar uma vida nova, uma vida mudada. No altar, você resolve tudo. No altar, você deixa as suas fraquezas. Você deixa no altar
tudo aquilo que você sempre desejou e nunca conseguiu. Você deixa no altar os seus sonhos e Deus realiza quando você manifesta a fé. Olha só o que diz o texto sagrado. Nós vamos comentar sobre isso aqui, vou falar com o bispo Carlos sobre esse texto, de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 32. Olha só como está escrito. E que mais direi? É uma pergunta. Isso depois dele ter falado aqui do apóstolo Paulo, ter falado de vários heróis da fé. Esse capítulo 11 de Hebreus é um capítulo dedicado à fé, que fala sobre a fé. O que acontece pela fé, que tudo é pela fé. Então, falou da fé de Abraão, da fé de vários homens da Bíblia, de Moisés, de Jacó, e foi falando da fé dos homens do passado, de Isaac, etc. E quando chegou um determinado momento, ele disse assim, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Olha só, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, eram fracos. Você vê que Deus chama os fracos, mas da fraqueza tiraram forças, e essa força vem exatamente do altar. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, quer dizer, não se esconderam, não se intimidaram, mas se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, dos estrangeiros. Então, isso aconteceu com Gideão. Com apenas 300 homens, colocou em fuga o exército dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente, que se uniram para afrontar, para destruir o povo de Israel, o povo de Deus. Então veja que aqui nós temos referências a esses homens, homens que no passado fizeram a diferença, homens que viram a manifestação do poder de Deus, homens que estavam em desvantagem diante dos problemas, homens que tinham suas fraquezas, que estavam diante de situações que aos olhos humanos eram situações impossíveis, casos impossíveis de serem resolvidos, batalhas impossíveis de serem vencidas aos olhos humanos. Mas o diferencial é que esses homens aqui creram, esses homens confiaram na palavra de Deus, e por conta dessa confiança na palavra de Deus, foi que eles venceram seus inimigos, foi que eles venceram até a morte, eles conquistaram porque manifestaram a fé. Então, bispo Carlos, o segredo é esse, quer dizer, nós aprendemos aqui, nesse capítulo 11 de Hebreus, que tudo é pela fé, e a fé, obviamente, que é depositada na palavra de Deus, porque Deus tem um compromisso de honrar o que Ele falou, Ele tem um compromisso de fazer o que Ele disse, é a palavra dEle, então a palavra é Ele. Se a palavra dEle for desonrada, Ele então será desonrado. Então, Ele tem a obrigação de zelar pelo seu nome, de zelar pela sua palavra. Então, quando uma pessoa manifesta a fé naquilo que está escrito, quando ela obedece, não tem como Deus não mudar a situação dela, não tem como ele ficar parado. Ele vai agir, ele vai se manifestar. Sim, senhor bispo, boa noite. E quando o senhor falava aí, eu estava a pensar justamente nesse episódio que aconteceu com Gideão e o anjo, porque é muito interessante que Deus inicialmente não prometeu a Gideão o que ia fazer na vida dele, mas Deus orientou Gideão a respeito da força da revolta que ele tinha que usar, e a fé Gideão descobriu-a justamente no altar, como o caso da Conceição, que no altar foi onde ela
ganhou novamente o interesse que ela havia perdido por ela e pela vida, e foi aí que hoje ela é uma mulher com uma vida completamente diferente, e ela é diferente. Quando nós ouvimos os testemunhos, as pessoas dizem isso. Elas, no altar, recebem a certeza absoluta de que algo extraordinário vai acontecer na vida delas. Então, eu pensava a respeito disso. O que move a pessoa ao altar é porque ela ouve a palavra, ela quer que aquela palavra se cumpra na vida dela, a revolta de ver que tem levado uma vida de sofrimento se acende cada vez mais, o desejo de ver aquilo se cumprir, e quando ela pisa no altar, ela descobre o poder da fé sobrenatural. Então o senhor falava até no domingo sobre quando o anjo apareceu, falou para Gideão, homem valoroso. E a Conceição não se dava valor. E eu acredito, tem muitas pessoas agora nos ouvindo que elas mesmas não se dão valor, ou a vida ou outras pessoas têm feito elas se sentirem sem valor nenhum. Mas no altar ela vai descobrir o valor que ela tem. Isso que é maravilhoso, né? Porque no altar o fraco, o desprezado, o rejeitado, o último, aquele que ninguém dá nada por ele, no altar essa pessoa se torna grande. Você vê que quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu várias coisas para ele. E dentre as promessas, ele falou para Abraão, eu engrandecerei o teu nome, Abraão. Quer dizer, o nome de Abraão é o nome conhecido em todo mundo, até os dias de hoje. Abraão, pai da fé. Abraão, pai das nações. Não apenas da nação dos israelitas, dos judeus, mas de várias nações. Quer dizer, o DNA de Abraão se espalhou por esse mundo afora, por tantas e tantas pessoas. Não só o DNA no sentido biológico, mas o DNA da fé, principalmente, porque é como está escrito que os da fé são filhos de Abraão, são os descendentes de Abraão. Então verifique, minha amiga, meu amigo, que quando a pessoa realmente crê na palavra, ela se lança. Não existe fé sem revolta. A verdadeira fé é acompanhada da revolta. Ora, a pessoa que é revoltada, ela fala com Deus o que Gideão falou, o que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Veja, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas as maravilhas de Deus eram passadas de pais para filhos, e os filhos para os seus filhos, de geração em geração, de maneira que todos tinham conhecimento do que Deus havia feito, das maravilhas dele. Então Gideão falou, o que é feito das tuas maravilhas, o que nos contaram, quer dizer, cadê esse Deus, cadê o cumprimento da tua palavra? Então, quando a pessoa tem essa fé sobrenatural, ela pensa, ela raciocina, ela não conta com sorte, ela não conta com os outros, ela não conta com parentes, com patrão, com governo, ela conta com a sua fé, é a sua fé. A fé na palavra de Deus vai te levar a conquistar a mudança de vida. É essa fé que vai mudar seu casamento, que vai tirar sua empresa da falência. É essa fé que vai mudar o seu interior, que vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher, como a dona Conceição. Ela é uma nova mulher, mudou o seu interior, mudou a sua vida, mudou por inteiro. Essa é a proposta de Deus. Se você crê, então se lance com toda a sua fé, e você vai ver a manifestação desse Deus na sua vida. E eu quero agora convidá-los para a oração. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos falar, tem uns pastores aqui que até podem, nós não vamos ficar juntinhos por causa do distanciamento, mas podemos ficar aqui no altar, mantendo a distância um do outro que é exigida. Tá bom? Podem fazer isso desde que se mantenha a distância e todos estão com as máscaras, exceto eu que estou falando aqui, mas todos devidamente com a máscara. Se não der para ficar do lado, fica à frente, de maneira que não se ajuntem, fiquem separados um do outro, tá bom? Não fica unidos venceremos, nessa época não dá. Vamos então falar com Deus, você aí em casa, onde você estiver, no presídio, acompanhando essa transmissão, no hospital. Nós vamos unir a nossa fé. O bispo Rodrigo, lá do Porto, vai iniciar esta oração e depois o bispo
Joaquim de Vila Nova de Gaia. Vamos então falar com Deus. Jesus, a caminhada da fé, junto com os revoltados, a oração que fazemos agora, nós fazemos juntamente com pessoas que têm várias razões para trazer esse espírito de revolta dentro de si, meu Pai, porque algumas é por causa da depressão, outras é por causa dos problemas familiares, outras é porque trabalharam anos da vida e não tem nada. Resumindo, meu Deus, elas olham para as suas vidas e quando comparam com o que está escrito na Tua palavra, é uma distância enorme, meu Deus, e é isso que nos revolta, porque foi isso que despertou a revolta em Gideão. Ele disse o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram. Ele ouvia uma coisa, mas estava vendo outra. Isso não está certo, meu Pai. O que nós temos ouvido falar do Teu poder e nos dias de hoje, o que nós vimos na Tua palavra, é o que nós queremos nas famílias, é o que nós queremos ver acontecendo, meu Pai, na vida econômica e principalmente na vida espiritual. Então, seja onde você estiver agora fortalecido, seja agora renovado, o poder de Deus vem sobre a sua vida agora, para te fazer vencer, obedecer, para te levar para o altar e sacrificar, e assim vencer. Meu Pai, agora mesmo, Senhor, tem muitas pessoas, meu Deus, participando desta oração e elas estão doentes, elas estão, meu Pai, desenganadas pela medicina. Pessoas, meu Deus, que já fizeram de tudo, mas até hoje não conseguiram nada, meu Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, ouça o nosso clamor, ouça as nossas palavras, ouça a nossa oração agora. E venha ao encontro, meu Senhor, de todas as pessoas, de todos aqueles que estão desesperados, todos aqueles que estão aflitos, angustiados, deprimidos. Há pessoas, meu Deus, que têm pensado em morrer, em dar cabo da vida, porque perderam o seu emprego, porque estão endividados. Há pessoas que não estão suportando mais a situação na qual se encontram, mas nós estamos aqui no teu altar, Senhor, para clamarmos em favor de todos, para pedirmos em favor de todos. Ó poderoso Deus de Israel, em o nome do nosso Senhor Jesus, vem agora ao encontro de todos, meu Pai. Vem ao encontro desta pessoa, essa pessoa que clama, que fala contigo agora, essa pessoa que invoca o teu nome, que clama a ti, que está no presídio, no hospital, em casa. Vem agora com o seu poder para livrá-la, para libertá-la, para curá-la, para fazer o impossível tornar-se possível. Sim, para que essa pessoa seja livre desse tormento, desse sofrimento. Faça agora, Senhor, o milagre acontecer. Meu Deus, tem pessoas aflitas, tem pessoas, meu Deus, que tem um ente querido hospitalizado, que está em estado grave. Que o Senhor alcance esse familiar, sejam os enfermos curados agora, nos hospitais, nas UTIs. Faça o milagre acontecer. Ó Espírito Santo, realiza o milagre na vida dessas pessoas. Faça o milagre na família, faça o milagre, meu Deus, na casa, no lar desta pessoa. Transforma a vida dela em todos os sentidos. Seja agora essa situação mudada, a situação desse homem, desta senhora. Faça mudar essa situação, meu Pai, e abençoe a todos. Que o Espírito do Senhor venha agora sobre todos, meu Pai. Onde quer que haja uma pessoa unida conosco nesta fé, nesse espírito de fé, nessa caminhada da fé, que o Espírito do Senhor venha sobre elas, para avivá-las, para renová-las, para fortalecê-las, para sustentá-las.
Sim, Espírito Santo, como o Senhor veio sobre Gideão, venha sobre essas pessoas agora, venha sobre este homem, esta senhora, venha sobre todos agora, renova a fé desta pessoa, para que ela seja aguerrida, intrépida, audaciosa, para que ela vá para o altar e manifeste a fé na tua palavra, Senhor. Nós estendemos as nossas mãos aqui do altar, e todos os teus servos também, em cada altar de uma Universal, estendemos as mãos para abençoar o teu povo. Nós abençoamos o teu povo, todos que estão unidos conosco, os membros da Universal, obreiros, jovens evangelistas, todos que oram conosco, católicos, espíritas, evangélicos, todos de qualquer religião, que não tem religião, nós estendemos as mãos para abençoá-los. Sejam abençoados, sejam todos agora abençoados. Tenha a sua casa abençoada, a sua família. Nós os abençoamos do altar, em o nome do nosso Senhor Jesus, e que o Deus Todo-Poderoso te dê a vitória, como deu a vitória a Gideão e os 300, que Ele faça a palavra dEle se cumprir na sua vida, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, ouviu as nossas palavras. Eu quero dizer a todos que nesta quarta-feira nós teremos a Santa Ceia, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, a celebração da Santa Ceia. Aí no Porto, você que é do Porto, aí no nosso cenáculo, na rua Egas Muniz, 485, aí perto, ao lado aí do quartel da Militar, quartel da Constituição. Você de Vila Nova de Gaia, aí na rua do Agüeiro, 151, perto aí do local de empregos aí. E qualquer igreja universal, no antigo Cinema Império, na Alameda do Afonso Henriques 35, ali ao pé do metro Alameda, qualquer universal. Aqui no nosso templo maior, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação de metro de Chelas. Nesta quarta-feira, o dia inteiro a Santa Ceia, especialmente à noite, estaremos com vocês às 20 horas com a Santa Ceia. Se você não é do grupo de risco, atenção, hein? Se você não é do grupo de risco, você tem que participar do culto na igreja. O culto online é para quem faz parte do grupo de risco, que não pode sair de casa, que está se resguardando nesses dias, seguindo as orientações da DGS. Correto, é isso mesmo. É do grupo de risco, está enfermo, então obviamente você não pode sair. Mas se você não é do grupo de risco, está tudo bem. Vem para a casa de Deus, vamos participar da Santa Ceia na casa do nosso Deus, porque eu tenho certeza que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa na sua casa, você não se concentra tanto como na igreja. Você sabe disso. Então, a casa de Deus é a casa de Deus. É ou não é verdade? Estar na igreja é outra coisa. Embora Deus esteja em qualquer lugar que você invocá-lo, Ele se faz presente. Mas nós estamos falando do culto para Ele. Nós estamos falando do povo de Deus reunido na casa dEle para buscá-lo. Então, é algo diferente. Nós fazemos as nossas orações individuais. Você faz na sua casa, no seu quarto, etc. Mas os cultos para Deus, a igreja se reúne fisicamente, quando isso é possível, para buscá-lo. Nós tivemos o período da quarentena em que não foi possível, porque todos estavam em confinamento. Mas agora que nós podemos nos reunir com as regras, não podemos lotar os lugares, temos que respeitar o limite, o distanciamento de uma pessoa para com a outra, e isso tem sido obedecido, nós temos que aproveitar. É ou não é verdade? Aproveita para você buscar Deus, aproveita para você participar da Santa Ceia na igreja. Tá bom? Então é isso aí. Retornaremos amanhã com mais um clamor a partir das 22 horas. Até lá, e você que é do grupo de risco, não pode sair de casa, prepare o pão em casa e prepare também o sumo de uva. Você que não é do grupo de risco, não vou nem falar para você preparar, você vai estar na igreja mesmo, é ou não é? Então vai ter o pão e o cálice para você. Deus abençoe a todos.